Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina, gente. Rotina é algo que muitos profissionais da educação têm dificuldade e ele é um dos protocolos pedagógicos que eu comentei no vídeo de passo a passo da sua aula. Esse é o vídeo que eu vou deixar aqui no final deste aqui, para que você possa dar uma olhadinha, porque sem os protocolos pedagógicos essenciais, um professor não está preparado para entrar numa sala de aula, né? Então é sempre importante você saber quais são para que você possa buscar uma formação de acordo aí com as suas necessidades, porque não adianta você ter uma necessidade básica e fazer uma formação mega blaster em um MBA em uma coisa que você nem tem condições de fazer, né? Porque se não faz o básico, com certeza não vai conseguir compreender como se deve os complementares, né? Então não adianta você fazer uma mega, eu vou fazer letramento e alfabetização. Beleza. Pode fazer letramento e alfabetização, só que antes você precisa dominar os protocolos pedagógicos, porque sem eles não vai fazer sentido nenhum que você aprender lá, né? Falando de rotina, eu compartilhei a tela aí. Enquanto eu arrumo os slides, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação, né? Eu vou começar explicando aí para vocês o que que é rotina e o que não é rotina, e daí eu já vou para o exemplo, para a gente não perder muito tempo. Bom, o que é ou não uma rotina pedagógica, gente? A rotina pedagógica, a definição dela é o conjunto de atividades sistematizadas pelo educador que determinam o cotidiano da turma. E alguns educadores têm dificuldade para entender o que que são essas atividades da rotina, tá? Por que que eles têm essa dificuldade? Porque não é apenas a rotina que a gente tem que planejar, a gente também precisa planejar o quadro de horário e o planejamento semanal, né? Só que a rotina pedagógica, ela não é o quadro de horário e ela não é o planejamento semanal. E para que você possa entender isso, eu vou dar um exemplo dessas três coisas, tá? São três coisas. É o quadro de horários primeiro, depois vem a rotina e por último o planejamento semanal. Então, um vai ser pré-requisito do outro. Eu não consigo montar rotina sem o quadro de horário, eu não consigo montar planejamento sem a rotina. Então, vamos lá. Vamos montar uma rotina juntos, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês um quadro de horário. Esse daí é um exemplo de quadro de horário. Vejam que no quadro de horário, lógico que eu não pus aí os horários, mas eles estariam, né? Vai estar lá 8 horas, né? 8h40, 8h50. Então vai ter os horários ali do ladinho, mas o quadro em si ele vai conter as disciplinas que o aluno vai cursar. Então, qual horário ele vai fazer português, qual horário vai fazer matemática. E daí a gente tem uma grade de horário baseada no tempo de cada matéria que você vai pedir na sua escola. Você vai perguntar quantas aulas de português eu tenho que dar, quantas de matemática, e daí você distribui isso no quadro de um jeito que fique funcional e não atrapalhe as aulas extra, né? Aqui eu fiz esse quadro de horário pensando no seguinte: eu pensei em várias aulas de português e matemática, ciências, história e geografia eu coloquei 2 aulas de cada, e daí a gente tem 2 aulas de artes, 2 de educação física e 2 aulas eletivas, que é uma aula que o aluno vai eleger. Algumas escolas já trabalham dessa forma, então eu mantive, considerando aí um horário de 5 horários. Lógico que aqui a gente vai ter um recreio, alguma hora, mas eu não coloquei porque algumas pessoas, eu tenho notado que alguns professores têm tido a dificuldade da imaginação. Eu até escrevi sobre isso no LinkedIn. Então eu notei que alguns não, muitos professores, eles estão com dificuldade de imaginar na situação deles, o que é uma coisa muito alarmante.
porque a gente perde a capacidade de criar quando a gente não tem imaginação. É uma coisa mais abstrata, eu não vou falar nesse vídeo, mas daí eu optei por não colocar esse horário e não colocar o recreio, para não confundir a cabeça das pessoas, né? Então, vai ter o recreio, aí vai ter o momento de escovação, mas aqui no quadro de horários eu mantive somente as disciplinas. Bom, esse aqui é o quadro de horários, primeiro passo. O segundo passo é montar uma rotina em cima desse quadro de horários, tá? A rotina, o que que ela vai conter? Ela vai conter a atividade sistematizada do professor. O que que é atividade sistematizada? Eu vou precisar incluir atividades do protocolo pedagógico e atividades que são da escola, né? Então, isso vai englobar coisas que são do cotidiano do professor, não a atividade em si. Então, vamos aqui separar o que é atividade e o que é rotina. O que é atividade de aula, de planejamento, e o que é atividade de rotina. Exemplo, caderno é rotina. Lição de decomposição matemática no caderno é atividade de planejamento. Livro didático é rotina. Página 56 do livro didático é planejamento. Projeto A Escola Conta com Você é rotina. Atividade Vamos montar cartazes para a escola. Planejamento. Então, o que for muito específico daquela aula vai ser planejamento, e o que for geral é rotina. Eu vou mostrar para vocês exemplos de palavras que são próprias da rotina, porque a gente vê por aí um povo vendendo rotina, que eles colocam o nome das matérias, gente, não faz sentido nenhum, né? Então, vamos montar aqui uma rotina, ó. Para eu poder montar uma rotina, eu preciso saber quais são os itens que podem ir nessa rotina. Eu coloquei alguns exemplos em roxo, né? Então, o que que pode ir na rotina? A hora da leitura, o caderno, o livro didático, nada específico. Escovação, recreio, atividade em folha, grupos. Então, quando eu agrupo as crianças, revisão, o momento da aula que eu uso aí para revisão, hora do jogo, projeto. Como o professor até quinto ano, geralmente ele é polivalente, ou seja, ele dá mais de uma matéria, esse quadro de horários ele vai servir de base para mim, mas pode ser que em alguma semana a rotina tenha no planejamento uma aula invertida, mas a rotina em si vai ficar igual, tá? Então, vejam como é diferente o quadro de horários da rotina. Esse daí é o quadro de horários. Agora eu vou mudar para o quadro de rotina. Prestem atenção porque vai mudar as palavras ali na tabela. Essa daí é uma rotina. Vou voltar. Esse aqui é um quadro de horários. De novo, esse aqui é uma rotina. Vamos supor que eu tô lá na quarta-feira, tá? Eu começo com uma revisão e daí eu dou uma atividade em folha. Vou voltar lá para o quadro de horários. Vejam que as duas primeiras aulas são ciências. Então, eu vou dar uma revisão de ciências e uma atividade na folha de ciências. Só que eu notei que as crianças não estão muito bem em português e a revisão não está dando conta. O que que eu vou fazer? Em alguma semana, eu vou tirar os ciências desse dia e vou optar por colocar português no quadro de horário. Eu não preciso mudar meu quadro, isso daí é só na minha cabeça, tá? Mas o que vai permanecer igual é a rotina. Por isso que se chama rotina, gente, porque não muda. Ou ela muda de vez em quando, quase de vez em nunca, né? Então, na rotina, eu preciso determinar horários que vão ser sempre a mesma coisa. Por isso que também não faz sentido quando eu tenho aqueles professores que anotam rotina na lousa. Anotar rotina na lousa não é uma prática de lousa. Quem fez protocolo pedagógico vai saber disso, né? Quem aprendeu o protocolo de uso de lousa, quem está lá no curso que eu estou dando de uso de lousa do Clube de Membros, com certeza vai chegar nessa informação ainda. A rotina não é uma lição, a rotina é um planejamento do professor, não é do aluno. Ah, o aluno precisa saber? Precisa,
Mas ele precisa saber tendo essa rotina em algum local, não escrevendo todos os dias para cansar ele a ponto de que ele fique cansado antes da lição dele, que é a lição mesmo, né? Então, é por isso que a gente não costuma colocar, um bom professor não coloca rotina na lousa, né? E não precisa se sentir mal se você coloca, porque algumas escolas, infelizmente, não sabem disso. E daí eles treinam o professor para fazer a coisa errada. Então a gente tem lá na segunda, olha, revisão, depois eu tenho atividade em folha, daí eu vou para o caderno, daí eu coloco os alunos em grupos, daí eu trabalho livro didático. Na terça, eu tenho hora da leitura, atividade em folha, caderno, livro didático, hora do jogo. Então, esse hora do jogo é da educação física, tá? Eu vou colocando a rotina nos horários, né? Vou voltar lá para vocês verem, ó, que nem vamos pegar essa terça, né? Hora da leitura, atividade em folha, caderno, livro didático, hora do jogo. Então, hora da leitura é alguma coisa relacionada à matemática, vai dar uns 15, 20 minutos, daí eu já começo a aula de matemática, que vai ser uma atividade em folha. Daí eu vou para o caderno, que vai ter português. Daí eu vou no livro didático, que provavelmente é alguma página de português. E daí eu vou na hora do jogo, que é educação física. Então a gente já viu o quadro de horário, já viu a, a rotina, e agora a gente vai ver o planejamento. O planejamento vai ser muito específico. Então eu vou pegar essas coisas da rotina e eu vou pensar o que eu vou fazer de rotina dentro disso. Ah lá. Revisão. Conversa sobre jogos que conhecemos. Então, a gente já viu alguns jogos, né? Eu estou considerando aqui um meio de. Março, né? Segunda semana de março, eu estou considerando de um segundo ano, tá? Esse é o nosso exemplo, mas pode ser com qualquer série. Atividade, painel das sílabas. Vejam. Ai, foi demais, peraí. Vejam que lá eu tinha português, né? Então, eu tenho português, uma atividade em folha e eu vou dar o painel das sílabas. Depois eu vou para o caderno. No caderno de matemática, eu vou dar a atividade dominó. Daí eu tenho um horário flexível, que eu coloquei aí atividade em grupo. E por último, eu coloquei a confecção do jogo do dominó, mas ela pode ser feita ali junto com o caderno. Então a criança acaba o caderno. E daí no final eu coloco o jogo do dominó, que é. No final não, coloco o livro didático que é exigido pela escola. Vejam que nesse planejamento aí, ele é do Clube das Joaninhas, tá? Esse planejamento, porque a gente só usa exemplo da nossa própria rede. Ele tem um lugar ali que está escrito horário flexível. O que que eu faço? Se minha escola usa livro didático, eu vou utilizar o livro didático nesse horário. Ele pode ser movimentado no dia. De repente, eu posso usar primeiro o horário flexível e depois eu sigo o restante do planejamento, né? Mas esse planejamento aqui, ele tem de base essa rotina que eu coloquei para vocês. Então, quando eu montei o planejamento, eu já sabia que lá no começo da aula eu ia ter 2 revisões, um projeto e 2 horários de leitura. Que eu ia ter todo dia na segunda aula atividade em folha, todo dia na terceira aula caderno, todo dia na quarta aula horário flexível e todo dia no final uma brincadeira. Então é fixa a rotina, por isso que não faz sentido estar na lousa. O que a gente vai ter de diferente mesmo é o nome dessas coisas. Vamos lá na sexta, ó, no dia 10, tá vendo? Museu Vivo. É o projeto Museu Vivo, que faz parte do Clube das Joaninhas. A criança vai receber umas pessoas na escola, ela vai fazer uma entrevista com essas pessoas, porque é um gênero textual dessa série, e depois a gente tem lá na rotina atividade em folha. Então eu dou atividade de entrevista com a vovó. Daí a gente vai para o caderno. No caderno, eu vou escrever, vou fazer atividade treinando sílabas. E assim por diante, tá vendo? Horário flexível, tá? Aula de artes. Jogo do dominó é uma aula eletiva, então pode ser uma aula de jogos, por exemplo. Perceberam como é diferente o quadro de horário, da rotina, do planejamento? Agora eu vou mostrar para vocês eles na sequência para comparar lado a lado, né? Então, para fazer essa comparação mais facilmente. Só que antes disso, eu gostaria de mostrar de onde que eu tirei.
Esse planejamento em si eu tirei do Atividades de Março do segundo ano. Esse material é do Clube das Joaninhas e no final do vídeo eu falo para vocês como entrar em contato se você quiser tudo isso pronto. Porque a gente tem do ano inteiro pronto, tá? Vamos lá. Sobre a revisão aqui do que a gente aprendeu neste vídeo. A rotina, gente, faz parte do processo de planejamento, sendo que ela vem depois do quadro de horários e antes do planejamento. Então, a gente tem um quadro de horários. Baseado nesse quadro de horários, eu vou montar uma rotina. Então, eu vou ver o que dá para fazer na rotina. E baseado na rotina, eu vou montar o meu planejamento. Então, um vai depender do outro. São 3 momentos diferentes do seu planejamento. Não tem que fazer sempre o quadro de horário e a rotina. O quadro de horário e a rotina são fixos, por isso que eles estão de outra cor. O planejamento é o que você vai mudar sempre, né? Então, você vai pegar lá a sua rotina, o seu quadro de horários, e daí você vai colocando as atividades de acordo com a sua necessidade, né? Então, na segunda eu tenho que dar atividade em folha de português, né? Porque lá na segunda lá tem que estar português no quadro de horário. Eu vou ver qual matéria que eu estou dando e daí eu vou procurar atividade. No planejamento eu coloco o nome da atividade, mas vai ser a atividade em folha que foi planejada na rotina. Outras dúvidas que podem surgir. A rotina precisa ter BNCC só se a escola exigir, não é uma obrigação, tá? Na verdade, não faz sentido ter o código da BNCC na rotina. O código da BNCC iria em um planejamento um pouco mais encorpado, como um planejamento bimestral ou um planejamento anual. No planejamento semanal não tem necessidade, né? Na verdade, é até um exagero aí da escola, é uma coisa a mais para o professor fazer, como se a gente já não fizesse muita coisa, né? Então, não é uma coisa de praxe, né? Pode ter, mas não é obrigatório. E a gente tem também alguns lembretes aqui sobre a rotina, tá? A rotina não vai mudar diariamente. O que vai mudar diariamente é o seu planejamento, que é aquele último. Lembra dele? Esse último aí, ó, planejamento, o roxinho. Então, rotinas não mudam. O que muda é o planejamento. Não se mescla a rotina com o quadro de horário. O quadro de horário é a base da rotina, mas eu não coloco lá na rotina, sabe? É, atividade em folha de português. Não é assim que funciona. Português é do quadro de horário, atividade em folha é do quadro de rotina. Podem conter um ou outro momento mais flexível, ou que altera a cada X tempo, a cada tanto tempo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra que tinha lá o projeto ali, ó, Museu Vivo de sexta-feira? Esse projeto ele tem uma duração de alguns meses. Quando acabar o projeto, eu vou precisar substituir esse horário por outra coisa. Daí eu vou mudar a rotina. Então, assim, é uma coisa de minimamente, coisa de 2 meses, eu posso mudar algum item da rotina. Reorganizar, né? Mas eu não posso reorganizar toda semana. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero trabalhar, meus alunos estão ruins de fazer frase. E daí eu quero trabalhar a frase com eles. Eu descobri lá na loja da Janaína um material que se chama Frase do Dia. Vou mostrar para vocês. Essa daí é uma página do material Frase do Dia. A criança vai pintar a imagem, vai responder 3 perguntas, recortar as palavras do final da página, montar a frase e escrever. Porque assim eu estou trabalhando várias habilidades ali referentes à frase. Vamos supor que meus alunos estão precisando desse tipo de estímulo. O que eu vou fazer? Lá na cesta, onde está o projeto, eu vou colocar assim, ó, treino de frases. E isso vai perdurar, vai ficar na minha rotina aí mês, 2 meses, até que eu decido assim, bom, agora eles já estão bacanas na frase, eu percebi que eles estão ruins de número. Então eu vou dar atividades repetitivas toda sexta, no começo da aula, de números. Então é o número do dia. Essa daqui é a frase do dia, depois vai ser o número do dia. Então eu posso alterar coisas da rotina, mas de um modo mais estável.
com tempos maiores, né? Eu não posso alterar a rotina todos os dias, né? E as rotinas, gente, é aquilo que eu falei, elas não fazem parte da BNCC. O que faz parte da BNCC é o planejamento, né? Não vamos confundir. Somos profissionais. Esse material que eu mostrei para vocês é uma novidade no site da loja, ele se chama Frase do Dia. E eu vou deixar, se você ficou interessado nele, eu vou deixar. Ah, tem uma coisa desse material que eu não contei, que ela é importante. Esse material aí, tá vendo que tem uma frase lá embaixo que ela tá embaralhada, né? Eu fiz ele com duas versões. Então, quem compra esse material recebe as duas versões. A gente tem a versão letra bastão, que é essa daqui, e a versão letra cursiva. Na letra cursiva, a frase estará de letra cursiva, que é para você ter a possibilidade de dar para os alunos que têm já condições a frase em letra cursiva para ele treinar já essa modalidade de letra. Ou se você está introduzindo letra cursiva, também é bacana para você poder trabalhar com esse item, né? Então você pode optar qual arquivo que você vai utilizar ou mesclar os dois pelo mesmo preço, tá? O mesmo preço você recebe os dois. A gente tem outras opções com rotina, além do Clube das Joaninhas, tá? Com arroz, o que a gente tem na empresa dois setores, tá? A gente tem o setor da loja virtual com a Rose e o setor de clubes e cursos com a Cirlei, tá? Com a Rose, lá no janainespolidório.com.br, é o local que você adquire esse frase do dia ou o pacotão BNCC. Esse pacotão BNCC, ele vai trazer o planejamento com a BNCC, por isso que eles chamam pacotão BNCC. Estão vendo ali, ó, no semanário de fevereiro, que tem umas coisinhas coloridas? Essas coisinhas coloridas são os códigos da BNCC. Daí, esse daí vai ter o semanário, vai ter a lição de casa, as atividades prontas e planejamento de fevereiro, no pacotão BNCC. E a gente tem a opção acelera no quarto, que daí tem acelera no primeiro, acelera no segundo, no terceiro, enfim. Esse do acelera é para turmas que estão um pouco defasadas. Então eu começo a dar, porque daí eu reviso a série anterior e dou continuidade na série que eu estou. Por isso que chama 2 anos em um. Se você tem interesse em um desses dois, eu vou deixar o link embaixo do vídeo, junto com o da frase do dia, e daí você vai direto no site da loja, que é com a Rose. Tá? Você pode comprar lá sem falar com a Rose ou falando com ela. Esses dois materiais, o pacotão e o acelera, o que vai acontecer com eles? Eles não têm o ano todo, gente. O pacotão só tem para um mês e o acelera tem para algumas semanas. Tem gente que compra todas as semanas e usa durante o ano todo, às vezes, deixa de fixo na rotina, né? Toda sexta eu vou trabalhar com acelera. Então é uma opção. Agora, se você gostou daquele do Clube das Joaninhas, que vai vir rotina não. A rotina está embutida, né? O planejamento semanal, as atividades em folha. Vou até voltar lá na capinha. Quer ver? Olha lá, ó, 50 páginas de atividade, isso só em março. Planejamento, lições de caderno e ainda caderno de leitura. Daí é com a Cirlei, não é com a Rose. Se você falar com a Rose, você só vai perder tempo, porque é com a Cirlei. Se você falar com a Cirlei coisas da Rose, você também vai perder tempo, porque é com a Rose, né? Então, tudo que for curso e clube com a Cirlei, tudo que for produto unitário com a Rose. Então, esse da Cirlei é pelo WhatsApp 11 98808 4676. Também vou deixar aqui no resumo do vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje, que tenha sido bastante útil. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Sporidório, onde você realmente compreende a prática escolar.